O título é um título interessante. O Johnny não preparou, né? Vai estar no vídeo aí. O título é Nécio e Lento de Corações para Crer. Vocês vão entender no decorrer da palavra, mas eu vou falar o contexto para vocês. Isso, Jesus chegou para os discípulos. Vocês vão se lembrar da passagem que fala dos discípulos no caminho de Emaús. A palavra de Deus vai falar que quando Jesus ele foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou, muitos dos discípulos ali ficaram abalados. E vai falar que Jesus ele teve um encontro ali com os discípulos que estavam indo para uma vila chamada de Emaús. E nesse encontro, Jesus encontra ali aqueles dois discípulos, que eles estão com um pequeno probleminha. E esse título que fala assim de... Deixa eu só aqui pegar aqui, que em umas versões vai estar nécio e tolos de corações, e no meu vai estar tolos e tardios de coração. Então eles estão com um pequeno problema que Jesus chega para ele e fala que eles estão com um pequeno problema, que é o quê? Que eles são tolos e tardios de coração, para quê? Para crer. E você pode pensar que Jesus está ofendendo essas pessoas, mas não é uma ofensa. Até porque Jesus, quando viu aqueles dois discípulos indo, Jesus estava atrás dele, vendo que eles estavam conversando, e Jesus chega para ele e pergunta, sobre o que vocês estão conversando? E a palavra de Deus fala como se Jesus estivesse fazendo amizade com aqueles dois, a palavra de Deus fala que aqueles dois estavam como se os olhos estivessem vendados, e eles não enxergaram que ali na frente deles estava Jesus ressuscitado. Então Jesus chega para eles, e eles sendo discípulos, conheciam a Jesus. Já tinham participado de várias refeições com Jesus, de vários ensinamentos com Jesus, tinham presenciado vários milagres. Mas quando Jesus chega ali na presença deles e pergunta sobre o que vocês estão conversando, então Jesus meio que começa a fazer ali uma interação com os discípulos, e eles não entendem que é Jesus, e Jesus ali está fazendo como se fosse um peregrino fazendo amizade com aqueles dois. Então, Jesus conversa com eles e pergunta para eles, o que está acontecendo, sobre o que vocês estão discutindo, conversando. Pelo jeito eles conversavam alto, faziam indagações um para o outro, a palavra de Deus fala. Ele fala, você por acaso é peregrino em Israel? Você é peregrino aqui, que você não entendeu o que aconteceu ainda? Que Jesus, que era um profeta, poderoso em obras, nós achávamos que ele era o escolhido de Deus para remir Israel, que ele era o Messias. Ele foi crucificado e hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Então, o contexto da história aqui vai falar de um clima, um ambiente de tristeza, um ambiente de derrota, e um ambiente de decepção. Olha só, Jesus ressuscitado, e Jesus já tinha falado para eles, isso que é o entendimento que nós temos que ter nessa noite, que ali não era qualquer pessoa, eram dois discípulos. Quando eu falo que é dois discípulos, o que significa? Jesus não está falando com um novo convertido, Jesus não está falando com alguém que passou a receber o evangelho agora. Não, Jesus está falando com discípulos. Pessoas que viram milagres, pessoas que viram cego enxergar, pessoas que viram mudo falar, pessoas que viram Lázaro ser ressuscitado, eram discípulos. Aqueles que estavam aprendendo com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus. Eles não faziam parte dos 12 que eram mais chegados, mas faziam parte daqueles discípulos. A palavra de Deus fala dos 70 discípulos que Jesus enviou, e aqueles 70 discípulos chegaram tudo maravilhados, falaram, Jesus, nós fomos como o Senhor mandou a nós irmos, nós fomos enviados, e os demônios se submetem a nós expulsamos demônio, pessoas foram curadas. São esses os discípulos. Aqueles discípulos que Jesus falou, olha, vocês estão alegres por isso? Se alegre primeiramente, em seu nome está escrito no livro da vida.
Então não era novo convertido. Sabe? Então Jesus não chegou, como eu falo, Jesus chegou numa aproximação de amigo, de alguém que está fazendo uma nova amizade para entender como é que estava o coração daqueles dois. E quando aqueles dois revelam o que está no coração, é um sentimento de decepção. Jesus caminhava com eles e já tinha ensinado para eles e falado várias vezes para ele: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue para a morte, mas só que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus não escondeu isso deles. Era bem claro isso para eles. Então eles sabiam que Jesus era um profeta poderoso em obras. Jesus tinha declarado para eles que era o Filho de Deus. Mas então chegou o grande momento, que era o momento deles o quê? Crer naquilo que Jesus tinha falado. Sabe, é fácil a gente crer quando tudo está bem. É fácil a gente crer quando está mil maravilhas. É fácil a gente falar de saúde quando a gente tem saúde. É fácil a gente pregar sobre prosperidade quando a gente está vivendo uma vida de abundância de prosperidade. Então estava sendo fácil ser discípulo quando Jesus estava vivo e Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando, Jesus estava andando sobre as águas e Jesus estava ensinando ao lado deles. Mas só que Jesus chega para eles não com ofensa, mas Jesus dá um cutucão neles. Jesus dá uma pequena cutucada neles, como alguém que chegou na roda de conversa e fala para eles: tolos e tardios de coração. Entendam, isso não é uma ofensa. O que Jesus está relatando é algo que acontece muito. E aquilo estava acontecendo não com alguém que era novo convertido, estava acontecendo com discípulos. Tolos e tardios de coração para crer naquilo que dizia os profetas. E é interessante, quando eu leio essa palavra, em várias ocasiões na Bíblia fala sobre Jesus ensinando. Muitas vezes vai falar que Jesus ele assentou-se num barco para ensinar, Jesus assentou-se numa pedra para ensinar. Mas eu achei interessante aqui, e nós vamos ler daqui a pouco os versículos, no versículo 25, coloca para mim o versículo 25. Está em Lucas, quem quiser acompanhar, eu falei só o versículo, mas está em Lucas capítulo 24, isso mesmo, Lucas capítulo 24 e versículo 25. Olha só. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Aí no versículo 27. Coloca no 27 aí. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele achava em todas as Escrituras. Eu achei muito interessante isso aqui. Porque em toda a Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus ele falava por parábolas. Jesus ele tinha ensinamentos. Mas aqui é uma das primeiras vezes que você vai ver que realmente Jesus pegou mesmo a Bíblia, a Escritura, e vai falar que ele começou de Moisés e foi indo, explicando toda a profecia que falava sobre ele. Até o ponto dos discípulos, quando entenderam que era Jesus, ele falar: porventura não ardia nossos corações quando ele abria a palavra? Olha só. Então, o título hoje é Tolo e Tardios de Coração. E por incrível que pareça, essa não é uma pregação, e essa não é uma palavra para pessoas que estão começando agora no Evangelho. Porque Jesus, quando ele abriu a Bíblia, a palavra de Deus no versículo 27, fala: então iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explorou-lhes
que há a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só. Jesus chega para ele e fala: olha, tolos e tardios de coração para crer. Não é ofensa, Jesus está falando, vocês demoram muito. Vocês podem ser muito inteligentes, sabe? Às vezes você pode ter um doutorado, pode ter uma faculdade, você pode ser um expert em matemática, você pode ser inúmeros talentos. Mas Jesus, não foi isso que Jesus estava focando, falando: mas tem um problema aqui com vocês, meus discípulos. Vocês são tolos e tardios de coração, para quê? Para crer. Isso é um problema muito sério, porque a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou. Mas quando ele foi crucificado, aconteceu vários sinais. Preste bem atenção comigo o que Jesus está falando para ele. Jesus está falando: olha, várias coisas foram escritas sobre esse momento. Vocês têm várias palavras sobre isso. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem várias palavras declaradas sobre mim e você aqui na Bíblia. Foram declarados hoje aqui nesse culto, momento de libertação, através dos louvores, foram várias palavras declaradas a respeito de cada um de vocês. Mas só que nós precisamos ter um coração o quê? Um coração atento. Um coração que seja ligeiro para entender que essa palavra é para nós. Às vezes estão sendo declaradas palavras a nosso respeito, e nós temos deixado essa palavra passar direto, e temos vivido uma vida às vezes de tristeza, falando: nada está acontecendo. Às vezes você está pensando: olha, esse ano até agora não aconteceu nada. E está sendo jogado, declarado palavras de vida, de prosperidade e de saúde sobre a sua vida. E às vezes o seu coração ele está lento para crer. Sabe, quando Jesus ele foi crucificado ali, foi o maior momento de toda a humanidade. Não existe momento maior do que o momento da crucificação de Cristo, porque ali a morte estava sendo vencida. A palavra de Deus fala, quando ele deu aquele brado: está consumado. Ali naquele está consumado, ali ele estava levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ali ele estava levando sobre si os nossos pecados, ou seja, ali nós estávamos recebendo a salvação, a vida eterna, a remissão dos nossos pecados. E pense comigo, os discípulos estavam vivenciando tudo isso. Os discípulos estavam vivenciando tudo isso e não estavam entendendo nada. A palavra de Deus fala que Jesus, quando ele deu aquele brado: está consumado, fala que o véu se rasgou, houve-se terremoto, o sol se escureceu. Então, e os discípulos estavam andando assim: não está acontecendo nada, é derrota. O maior acontecimento da humanidade, Jesus triunfando sobre a morte, Jesus nos trazendo cura e salvação, e Jesus tinha avisado para ele que aquilo deveria acontecer, e Jesus avisou para ele que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas só que o coração deles estavam tolo, tardios, estavam com o coração que não creiam, que não estavam crendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes não é que não estão acontecendo coisas em nosso redor. Não é que Deus não está trabalhando. Não é que Deus não está fazendo. Não é que Deus não está curando. Não é que Deus não está libertando. Isso depende de como está o nosso coração. Ali, o Pai estava trabalhando na cruz, trazendo remissão e salvação. E os discípulos deviam se alegrar que Jesus ali estava começando o triunfo, e o triunfo de Jesus ia se encerrar no domingo com a ressurreição dele.
Jesus explicando tudo para eles. Jesus falou, no pensamento de Jesus, falou: eu vou ressuscitar, e no terceiro dia eles vão estar ali me esperando. Jesus encontra aqueles 2 discípulos derrotados. Derrotados. E Jesus chega para ele e fala: tolos e tardios de coração. Vocês não são qualquer um. Por que eu estou chamando vocês de tolos e tardios de coração? Porque vocês não são qualquer um. Vocês receberam palavras. Vocês receberam ensinamentos. Vocês viram milagres. Vocês me viram andar sobre as águas. Vocês viram coxo andando, aleijados andando. Vocês viram Lázaro sendo ressuscitados. Vocês viram o filho da viúva ser ressuscitados. E agora, quando chega Maria, proclamando que encontraram anjos, falando que eu tinha ressuscitado, e isso aconteceu. Olha só no versículo, olha só, versículo 22, 21, pode colocar, versículo 21. Isso mesmo, eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade, olha só, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Olha só. Então, os discípulos tinham um entendimento. Maria chegou falando: olha, fomos ao sepulcro, encontramos um anjo, o anjo falou que Jesus ressuscitou. O que o anjo falou para Maria? Por que procurasse entre os mortos um vivente? Por quê? Por que vocês procuram entre os mortos um vivente? Jesus ressuscitou. Foi o que o anjo falou para ela, que ela estava procurando entre os mortos aquele que estava vivo, ou seja, Jesus não estava como um fantasma. Quando Jesus ele ressuscitou e ele esteve com os discípulos, que ele chegou: a paz esteja convosco, o que Jesus perguntou para eles? Logo depois que Jesus mostrou ali as feridas, perguntou o que para ele? Vocês têm algo de comer? Por acaso o Espírito come alguma coisa? Jesus perguntou: tem algo de comer? Então o anjo chegou para Maria e falou: por que procura entre os mortos um vivente? Então os discípulos sabiam disso, mas o coração deles não criam. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita o filho da viúva, mas quando o anjo fala: Jesus ressuscitou, não. Aí eu não creio. E Jesus ainda foi bonzinho com eles. Que fala assim, tinha tido uma visão de anjo que dizem estar ele vivo. E algum que está aí o versículo 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Estava acontecendo vários milagres. Quando, desde do ministério de Jesus, dentro dos 3 anos que Jesus estava pregando, que Jesus ressuscitava, que Jesus curava, quando que apareceu anjos? Mas de repente eles estão reclamando que nada está acontecendo. Saindo, indo para aquela cidade de Emaús, para aquela vila de Emaús, falando assim: está tudo perdido, nada acontecendo. Mas as mulheres chegaram falando: olha, eu encontrei 2 anjos. Como assim não está acontecendo nada? E não só isso, esses 2 anjos falou que Jesus ressuscitou. E eles estão assim: estamos derrotados. Jesus morreu. E as mulheres falando: olha, apareceu 2 anjos. Vamos lá no sepulcro. Jesus não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou. E eles:
Está tudo perdido, vamos para Emaús. E iam discutindo sobre isso no caminho. E você quer que eu diga uma coisa a mais ainda? Quando Jesus deu o brado, ali está consumado, e José de Arimateia foi até Pilatos e falou: olha, tem como você me dar o corpo de Jesus para mim, que eu vou sepultá-lo? E a palavra fala que José de Arimateia era um homem muito rico, tinha muita influência. Então Pilatos falou: pegue o corpo dele. Então José de Arimateia pega o corpo de Jesus e leva até aquela tumba que José de Arimateia tinha feito para ele. Mas só que ele era discípulo de Jesus, mesmo escondido ele seguia Jesus, mesmo de longe ele seguia Jesus. Então ele tinha muito carinho, muito amor por Jesus. Então ele pega aquela tumba que ele fez com tanto carinho para ele mesmo, e ele pede para colocar Jesus ali naquele lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês, que enquanto aqueles discípulos estavam reclamando que Jesus estava morto, que estava tudo perdido, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que aquelas mulheres estavam loucas, não tinham visto anjo nenhum, sabe o que aconteceu quando José de Arimateia colocou aquele corpo lá, o corpo de Jesus ali? Os fariseus foram até Pilatos. E o que os fariseus falaram para Pilatos? Falou: olha, empreste para nós alguns soldados e coloque na tumba de Jesus. Porque esse Jesus, ele saía falando para todo mundo que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Vocês estão entendendo isso? Então os discípulos que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, que viram milagres, e Jesus falou diretamente para ele que ia ressuscitar no terceiro dia, não estava crendo. Mas chegou os fariseus e foi até Pilatos e falou: opa, empreste soldados. Esse Jesus que morreu, ele falou que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Coloca para mim soldados lá. E Pilatos falou: leve, coloca lá soldados lá. Então os fariseus se lembraram da palavra que Jesus disse. Mas os discípulos, que receberam a palavra direto do mestre, do seu mestre amado, quando aconteceu o ocorrido que Jesus deu aquele brado, para eles foi uma adversidade tão grande, mas tão grande, que eles passaram a crer mais em nada. Sabe, irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade muito grande, porque Pedro estava ali derrotado. O que Pedro falou? Vamos pescar. Eu estou falando disso que está acontecendo com discípulos. Isso acontece com crentes. Sabe, eu preguei aqui uma vez sobre Caleb, sobre Josué e Caleb, mais especificamente sobre Caleb, que quando todo mundo estava falando ali, ó, a terra é maravilhosa, a terra ela mana leite e mel, mas tem o seguinte, tem gigantes. A terra é maravilhosa, mas tem gigantes. As pessoas, os espias falavam assim: tem gigante e nós não somos páreo para eles, nós não vamos conseguir entrar lá e guerrear contra eles. E Josué falava não, Caleb falava não, nós conseguimos sim, o Senhor já entregou para nós essa terra, ela é nossa. O que Deus falou sobre Caleb? Falou o quê? Que ele tinha um espírito diferente. Caleb, ele tinha um espírito diferente. Por que Caleb ele tinha um espírito diferente? Porque que Caleb falou? Caleb falou: o Senhor falou que entregaria para nós essa terra, então nós vamos vencer. Qual que é a diferença entre alguém que tem um espírito diferente, um espírito de fé? Foi o que Deus falou: olha, nenhum vai entrar nessa terra, ninguém vai entrar. Dos 20 anos para cima, ninguém vai entrar, a não ser Josué e Caleb,
Porque eles têm um espírito diferente. O que é o espírito? O que é esse espírito diferente? É um espírito de alguém que confia naquilo que Deus falou. Não tem segredo nenhum, não tem nada muito sobrenatural nisso. Um espírito diferente, um espírito de quem crê, é alguém que crê na palavra, naquilo que Deus declarou. Caleb simplesmente falou: olha, quando nós saímos lá do Egito, o Senhor usou Moisés e falou que nos levaria até uma terra que lança leite e mel e nos daria essa terra. Pronto, estamos na terra. O que Deus falou, que nos entregaria. Então, o que importa o gigante? Caleb simplesmente fez essa matemática. Deus falou, Deus vai cumprir. E os outros falou: não, Deus falou, mas nós não vamos conseguir. E que Deus falou: meu servo Caleb tem um espírito diferente, ele confia em mim. Ele tem um espírito diferente. Um espírito diferente não é nada sobrenatural. É simplesmente você pegar essa palavra que é lançada sobre a tua vida e você agarrar ela para você. Porque a maior verdade, a maior verdade do universo é essa palavra. É você entender isso, é isso, é ter um espírito diferente. Mas ao contrário, aqui estavam os discípulos, que tinham recebido a palavra do próprio Deus, Jesus, o Deus Trino. Falou: olha, é necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar para a vitória de vocês. Então Jesus chega num ambiente de derrota, ao contrário do que eu falei aqui de Josué e Caleb. Chega lá eles, mesmo vendo o anjo, mesmo o próprio anjo declarando. Por isso que eu falo, irmãos, e a palavra de Deus fala, não adianta, sabe? Parábola lá do rico e Lázaro, que o rico falou: Senhor, deixa que eu vá lá, pregar lá para os meus parentes e falar que o inferno é real, que o céu é real. Deus falou: não, já tem gente pregando lá. Se essas pessoas forem duras de coração, mesmo que eu envie anjo, eu posso enviar quem for, se elas não crerem, elas não vão crer. Então não foram qualquer anjos. A Bíblia fala que Maria chegou lá, tinha um anjo sentado na parte de cima e outro anjo assentado na parte de baixo, ali de onde Jesus estava deitado, o corpo de Jesus estava. E Jesus não estava mais lá. Quando elas chegaram, olharam assim, dois anjos, um na ponta assim, e os anjos falam: o que vocês procuram entre os mortos, ou quem está vivo? Nós precisamos ter um coração que crê. A palavra de hoje: tolos e tardios de coração para crer. Irmãos, nós precisamos dobrar nosso coração. Nós precisamos dobrar o nosso coração. Lançar toda a incredulidade fora. Às vezes a gente vem para a igreja e fala: não, é só mais um culto. Eu vou lá no culto de domingo, porque eu tenho que ir lá no culto, e vou lá e vou fazer a minha parte, irmãos. Não. Venha com expectativa de receber. Se aqueles discípulos estivessem na expectativa daquilo que Jesus falou, olha o que Jesus falou: eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Se aqueles discípulos tivessem pegado essa palavra com expectativa, eles estariam diferentes. Eles teriam entendido que o véu se rasgou. Eles teriam entendido que quando Jesus falou está consumado, o que foi aquele terremoto? Sabe por quê? Porque quando Jesus falou está consumado e a terra tremeu, a Bíblia fala que tinha um centurião que estava de frente para a cruz e falou: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Se aqueles discípulos estivessem pegado com expectativa e confiança naquela palavra, eles teriam entendido tudo. O ladrão do lado da cruz, um zombando e o outro entendendo tudo. Ninguém pregou para aquele ladrão. Era dois ladrões, Jesus no meio, dois ladrões, Jesus no meio.
Um não entendeu nada, mas o outro entendeu. E os anjos anunciando que Jesus ressuscitou para os discípulos e os discípulos não acreditando em nada. O anjo anunciando um Jesus ressuscitado, mas ali do lado do ladrão, como ele morrendo, olha só, o que aquele ladrão podia falar igual o outro? O que a maioria ia pensar? Igual aquele outro ladrão, falar, olha, o Cristo desce daí, você está morrendo igual eu. Mas aquele outro ladrão lá falou, olha, fica quieto. E o que ele falou para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, quem tem reino é rei. Ele entendeu. Então quando Jesus chega para eles e fala, olha, seus tolos e tardios de coração para crer. Vocês têm que crer na palavra. Sabe, vocês têm que parar de querer ficar apalpando, vocês têm que crer. Largam de ser tolo e tardio do coração para crer, agarre-se na palavra. Sabe por quê? Porque Jesus apareceu para eles. Logo depois que Jesus teve encontro com esses dois discípulos, a palavra fala que Jesus ele ia passando direto, e os discípulos falaram, não, fique mais um pouco, fique com nós. Porque quando Jesus começou a abrir ali a palavra, e ensinar para eles, depois de dar aquela cutucada que eles eram tolos e tardios de coração, começou a ensinar para eles o porquê que Jesus tinha que morrer, e que no terceiro dia ia ressuscitar, e o que os profetas falavam sobre ele. E a palavra, e os próprios discípulos começou a queimar no coração dele aquela palavra, e ele falou, não, fique mais um pouco com nós. E quando Jesus dá graça, ali no alimento, fala que os olhos deles se abrem e eles enxergam que era Jesus. Mas então Jesus, ele desaparece. Aí fala o quê? Que aqueles discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, o que acontece? Eles dão meia volta. E eles voltam de novo. E quando eles voltam para encontrar ali com os discípulos, eles começam a falar, olha, o que aquelas mulheres falaram era verdade. Mas eles precisaram ver. Eles não creram porque eles tinham uma palavra. Quando Jesus falou para eles que eles eram tolos e tardios de coração, não era à toa. Eles precisavam ver. O tolo e tardio do coração é aquele que precisa pegar, é aquele que precisa ver. E aquele que tem um espírito diferente, igual o de Josué e de Caleb, é aquele que precisa somente de uma palavra. Esse tem um espírito diferente. Sabe? Aí os discípulos voltam para lá, e fala que quando ele está naquela reunião, diz que aquele está tudo fechado, e os discípulos aqueles dois discípulos que estavam aí no caminho de Emaús, um se chamava Cleópatas, estavam ali falando para os discípulos, para Pedro, falando, olha, realmente, nós vimos ele, é a verdade o que Maria falou. Diz que de repente, com as portas fechadas, Jesus entra e fala, a paz esteja convosco. Então, pela segunda vez, aqueles dois discípulos veem Jesus de novo. Aí Jesus chega de novo para aquelas pessoas que Jesus denominou como tolos e tardios de corações para crer, e fala, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Para vocês crerem. Vocês precisam ver. E Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele fala, vocês precisam ver, vocês precisam tocar, mas bem-aventurado aqueles que não verão e vão crer. Aleluia. Sabe, irmãos, o tema de hoje é tolos e tardios de coração para crer, mas essa palavra não é para nós. Esta palavra de tolos e tardios de coração não é para nós. Essa palavra tolos e tardios de coração não pode ser para a igreja Rema. Nós não precisamos querer ver o movimento, querer ver algo acontecendo. Já tem uma palavra lançada sobre a nossa vida. Jesus falou, olha, vocês estão vendo e vocês estão crendo. Porque vocês estão vendo, vocês estão crendo.
Mas vai existir um povo, e esse povo vão ser bem-aventurados, que eles vão crer sem ver. No que eles vão crer? Na palavra. E esse povo é um povo que eles têm um espírito igual ao de Caleb, que é um espírito diferente. É um povo que chega no ambiente e ele entende que Jesus já está operando naquele lugar, porque já tem uma palavra sobre ele. Aleluia. Coloque em Isaías 53. Jesus, ele chamou aqueles dois discípulos de tolos e tardios de coração, porque de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Olha só. Ó tolos e tardios de coração para crer no quê? Tolos e tardios de coração para crer em quê? Em tudo que os profetas disseram. Mas o que os profetas disseram? Os profetas disseram o que estava na cabeça deles? Os profetas disseram qualquer coisa? Não. Se você for puxar, se você for pegar a tradução, o que os profetas disseram, na verdade, o que significa o que Deus mandou os profetas dizer, ou seja, o que Deus disse. Tolos e tardios de coração para crer no que os profetas disseram, ou seja, para crer no que Deus disse. E Isaías era um profeta. Não só um profeta, a Bíblia, dentro da teologia, denominações, Moisés é considerado como o profeta maior. Um dos profetas maior. E aqui está uma das coisas que nós precisamos entender, para que nós não possamos ser nécios nem tardios de coração. Aqui em Isaías 53 está alguns alicerces que nós devemos caminhar e devemos nos apegar. Porque é uma das palavras que os profetas disseram a respeito de Jesus. E aqueles dois discípulos ignoraram Isaías 53 completamente. Jesus teve que abrir ali desde Moisés, com certeza passou por Isaías 53 e teve que explicar para eles tudo. E eu falo para vocês, e quantas palavras não foi declarado neste lugar? Teve um ano, não vou lembrar o ano que foi, nós teve... foi a conferência, né, Giral, que foi lá na chácara? Conferência, né, que a gente fazia, a gente fez, que o Goivinho fez aqui. Me ajuda, Carla. Foi conferência. Foi conferência, né, Carla? E eu lembro que naquela conferência lá, o pastor Goivinho, ele veio o pastor Coutinho também. E nenhuma das pregações, e não só isso, puxando mais atrás, eu lembro que eu e o Geriel, meu irmão, nós estava num ano que a gente estava conversando muito sobre nós precisamos ter um negócio empresarial para nós precisamos abrir uma empresa. E nós vamos fazer o quê? Não sei. E aquilo quase que perturbava o nosso coração. Que eu ia fazer alguma coisa e pensava naquilo. Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me ensina, Senhor, me dê sabedoria para me dar uma direção para alguma coisa. E nós conversávamos, a nossa conversa era sobre o que nós fazer, né? Até caldo de cana a gente pensou em abrir. Vamos comprar um caldo de cana, 4 mil reais, sei lá, 7 mil reais. Mas tudo era sobre aquilo. E eu e o Geriel, nós parávamos para conversar e era sobre aquilo. E eu lembro que nessa conferência o pastor Govinho estava pregando, e eu posso até não lembrar de toda a pregação. Mas eu lembro quando ele soltou uma palavra assim, falou, olha, nesse ano vai ter empresários aqui. Mas na hora queimou no meu coração e eu peguei. Não sabia o que era. Mas eu só sei que eu olhei para o Geriel e o Geriel estava assim olhando para mim e eu vi que ele pegou também. Sabe? Não podemos ser tardios de coração. Temos que ser ligeiros para entender. Nada de ser tolo e tardio de coração. Sempre. Toda noite. Sabe, neste lugar aqui, toda hora estamos lançando alguma palavra. O Senhor tem lançado palavra, e não é qualquer palavra. Aqui ninguém chega lançando a palavra ao esmo. A gente tem lançado a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Temos declarado a palavra de Deus.
E eu lembro que eu olhei para o Geriel olhou para mim e nós não sabíamos nem o que era para ser. Mas graças a Deus hoje nós podemos agradecer a Deus que nós temos uma empresa, que nós começamos como MEI, que é micro e pequena empresa, e o faturamento da empresa foi tão grande dentro de um ano, que nós estourou o faturamento da empresa, e o nosso contador, que é daqui da igreja, nosso irmão Givago, ligou para nós e falou: vocês vão ter que mudar para ME. Vocês vão ter que pagar mais imposto, isso, mas vocês vão ter que mudar para ME, porque a empresa está superando o faturamento de uma micro e pequena empresa. E eu sei que Deus tem coisas maiores para nós, e Deus tem coisas muito maiores para nós, e Deus vai continuar nos abençoando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm uma palavra a respeito de vocês, palavras de bênção e de prosperidade e de vida. Para encerrar, eu quero ler Isaías 53, eu não vou nem pregar sobre Isaías 53, porque Isaías 53 é uma pregação para vocês. Pega Isaías 53 para vocês, assim como Jesus falou para os profetas, para os discípulos: olha, vocês não entendem a palavra que foram dito, que os profetas disseram. Isaías 53, eu vou ler aqui com vocês, deixa eu ver se eu não atrasar muito aqui. Aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Olha só, que top, que lindo. Jesus, o nosso irmão, ele foi submetido como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha só o que fala o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você entende isso? Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, tolos e tardios do coração para crer no que os profetas disseram. O que o profeta Isaías está dizendo? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías está falando que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Você crê nisso? Você tem um coração que agarra isso? Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você crê nisso? Ou você tem deixado algo tirar a tua paz? Você crê que Jesus sofreu aquele castigo? A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou você acha que Jesus sofreu aquele castigo à toa? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali ele já estava preparando um ambiente de paz para nós. Você crê nisso, que nada pode tirar a tua paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Você crê que no que os profetas diziam? Você crê nisso? Você tem um coração ligeiro para crer? Ou você está com um coração tolo e nécio? Lento? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Açoites. O que é pisadura? Pisadura é uma ferida que não tem, é uma marca, mas não tem ferida. Ou seja, um vergão, chicotadas, pisaduras. Sobre as suas chicotadas, sobre as suas pisaduras, nós estávamos o quê? Sendo sarados. Você tem pegado essa palavra para ti, assim como Caleb? Você tem tomado isso como a maior verdade, a verdade absoluta na tua vida?
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui está falando de cura, de justificação, de pecado. Nós somos perdoados, nenhuma condenação há. O Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Deram-nos sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Para encerrar aqui o versículo 12. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo. Versículo 12. Está aqui? Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojos com os fortes, porque quanto ele derramou a sua vida até a morte. Esse versículo 12 aqui, ele é maravilhoso. Aqui está falando que Jesus ele vai dividir os despojos deles com os fortes. Quem é os fortes? Quem é os fortes? Sabe, Jesus, você sabe o que é despojos? Vocês sabem o que é despojos? Eu vou contar aqui, tem tempo ainda, eu vou contar aqui uma pequena parte aqui da história de Davi. A palavra de Deus vai falar que Davi, ele foi chamado para guerrear pelo um rei. Então Davi ele tinha 600 soldados à sua disposição. Aqui eu estou falando de Davi, quando Davi ele andava fugido de Saul. Saul queria matar Davi ele saiu fugido, e quando Davi estava fugido de Saul, ele começou a ter uma vida meio que de mercenário. Então, nessa vida que ele vivia, ele tinha 600 amigos dele, 600 soldados que lutavam para ele. Então, esses 600 soldados de Davi foram chamados para lutar a favor de um rei. Mas quando chegou lá para lutar em favor desse rei, algum dos príncipes que estava lá conhecia Davi, e não quiseram que Davi lutasse a favor deles. Porque a luta que eles iam lutar ia ser contra Saul. E falou, não, esse Davi ele é servo de Saul. Hoje ele está brigado com Saul. Mas pode ser que no meio da batalha que aconteça, Davi volte-se contra nós e vai nos trair. Então Davi foi chamado para lutar, e Davi voltou de novo para casa, porque não quiseram ele, rejeitaram Davi e seus 600 soldados. Mas quando Davi volta para casa, o que acontece? A cidade de Davi foi invadida. E fala que botaram fogo na cidade, levaram seus filhos e suas esposas. Então Davi ali ele fica triste, os seus soldados ficam transtornados, e Davi ele chama ali o profeta, e Davi chama o profeta, veste a estola sacerdotal e vai falar com Deus e fala, Senhor, eu devo ir ou não atrás desses homens? Eu vou alcançar ou não vou alcançar eles? E o Senhor fala, olha, pode ir, você não só vai alcançar, mas como você vai vencer todos eles. Então Davi sai ao encontro daqueles soldados que invadiu aquela cidade, e Davi alcança eles, mas antes de Davi alcançar eles, o que acontece? 200 dos seus 600 soldados estão tão cansados que não aguentam ir. 200 dos soldados de Davi, na hora de atravessar um rio, eles estão tão cansados que eles ficam do outro lado do rio. E somente 400 soldados vão para a luta. Então Davi chega ali dos seus 600 somente com 400. E Davi luta e fala que mata todos aqueles inimigos. E Davi recupera a sua família. Mas não só isso. Davi agora pega os despojos. Tudo que aqueles soldados tinham conquistado em outras batalhas. Quando Davi mata todos eles, fica tudo aquelas riquezas para Davi. Então despojos é o quê? É uma riqueza, é algo conquistado numa batalha, numa vitória.
Aqui está falando que Jesus ele dividiu os despojos da vitória comigo e com você. Mas só que não só isso, pense bem, você fala, mas o que eu fiz para receber esses despojos? Eu não lutei, quem morreu foi Jesus, quem lutou foi Jesus. Mas olha só, quando Davi volta com seus 400, com aqueles despojos, fala que tinha os 200 que ficou lá. E os 400 falam, olha, esses despojos é somente para nós, esses 200 não vão receber nada. E Davi fala negativo. A mesma quantidade que nós vamos dividir entre nós vamos dividir também com esses 200. E fala que daquela ocasião em diante virou uma tradição em toda Israel até hoje. Que mesmo aqueles que não entravam na luta, mas estavam no exército, recebia parte dos despojos igualmente. E aqui está falando que Jesus venceu. E Ele vai dividir os despojos comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Irmãos, nada de um coração tolo e um coração lento para crer. Vamos agarrar a palavra de Deus. Assim como Josué e Caleb. Já foi pregado aqui uma vez que nós temos um espírito diferente. Não como aqueles discípulos que foi ensinado ao pé de Jesus, que viram tantos milagres, tantas maravilhas, mas na hora que Jesus ressuscitou, eles não conseguiam crer. Jesus falava, não, vocês têm coração tolo e lento. Não. Para nós não. Toda palavra que for declarada neste lugar é para nós. Toda palavra de cura. Toda palavra de libertação. Palavra de prosperidade é para nós e para nossa família. Fala comigo. Declara comigo aqui nessa noite. Fala, eu tomo posse de toda sorte de bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu tomo posse sobre toda palavra que o Senhor tem dito ao meu favor, ao meu respeito. Fala, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Deus de graça, Pai bondoso. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem derramado em nossos corações, ó Pai. Pela palavra que o Senhor tem falado com cada um de nós, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor fala em cada coração de maneiras diferentes, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor fala com cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Obrigado pela cura, Pai amado. Obrigado pela prosperidade que o Senhor já tem conquistado ali na cruz do Calvário, Pai. Porque eu creio, Pai amado, que a sua vitória, Jesus, que a Tua vitória é a nossa vitória, Pai amado. Então nós rejeitamos, Pai, toda palavra ao contrário, Pai. Rejeitamos, Pai amado, toda enfermidade, Pai amado. Essas enfermidades que estão, Pai amado, ilegalmente, Pai amado, na vida dos nossos familiares, Pai amado. Nós declaramos, Pai amado, e ordenamos que ela saia em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós tomamos posse de toda a palavra, de toda a sorte de bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa família, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.